Boa noite para todos vocês, a paz do Senhor. Muito feliz em retornar a esta linda igreja, nesse trabalho tão maravilhoso. Quero expressar a minha gratidão aos céus por esta oportunidade, ao pastor Wagner Medina, que é um amigo querido, pastora Nádia, prazer em estar com vocês, me sinto muito honrado mesmo, e também feliz em ver que quanto mais o tempo passa, mais bonito vocês ficam, né? Vocês estão contrariando as leis naturais, né? Que o natural é o tempo passar e o homem envelhecer, né? Mas parece que vocês carregam aí uma unção diferente, a unção do rejuvenescimento, né? O nosso Brad Pitt e a nossa Angelina Jolie, né? Que casal lindo. Deus abençoe muito, muito também a querida missionária, pastora que nos trouxe uma mensagem. Deus continue abençoando. Pastor Daniel, prazer em revê-lo, hein? Quantos anos. Deus continue abençoando vocês. Queridos, alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Amém. Eu vou procurar ser aqui muito objetivo. Pastor, se não me falha a memória, a última vez que eu preguei aqui foi sobre Elias. Foi? Sobre Elias? Que Deus havia dado ordem aos corvos, o ribeiro de Querite, foi? Foi isso, não foi? Eu estou bem de memória. Naquela vigília, lembra a vigília que nós nos encontramos? Eu não lembro o nome da cidade, foi aqui no sul também. Como? Nova Santa Rita. Eu preguei sobre a sarça. Foi, não foi? Yeah. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Por favor, você que trouxe sua Bíblia, abra ela no primeiro livro de Moisés, que nós conhecemos como Gênesis. Gênesis capítulo 1. Ou melhor, vamos ler o capítulo 2. Alguém aqui sabe o nome da casa, vou usar essa expressão, que Adão e Eva moravam? Alguém que sabe o nome do ambiente que eles moravam? Como? Jardim? Vamos lá, como que era o nome? Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 8. Se o tecladista conseguir no padzinho. Tem Bíblia aí eu vou fazer um pix para vocês da mídia, hein, depois que acabar o culto. Olha, eles gostaram. Mas eu vou ficar olhando. Se vocês forem rápidos, conforme eu for pedindo, aí eu faço. Olha que interessante, pastor. Eu perguntei o nome da casa, do ambiente que o homem e a mulher, Adão e Eva, moravam. Vocês me responderam que era no jardim do Éden. Mas olha que interessante esse versículo. O Senhor Deus plantou um jardim, aonde? Aonde? No Éden. Então, na verdade, não é jardim do Éden. Todo mundo pensa, né? E vocês perceberam que vocês responderam de forma automática, né? Jardim do Éden. Porque nós crescemos com essa ideia. Só que o correto não é jardim do Éden. É jardim no Éden. E olha que interessante. Verso de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Nessa casa de Adão existia uma árvore que Deus havia dado uma orientação para que o homem não se aproximasse dela. Capítulo de número 3, você vai perceber que Deus havia dado uma orientação para que o homem não acessasse uma árvore chamada árvore do conhecimento. Deus disse o seguinte para o homem: você vai comer
livremente de toda árvore. Entretanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para o homem: vocês não vão comer do fruto dessa árvore. E o interessante, pastor, é que Deus eu vou usar essa expressão, Deus deu a opção de erro. Deus falou assim: você vai comer de toda a árvore livremente, somente fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eu não quero que vocês comam, porque Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. Por que existia uma opção de erro? Porque se Deus não desse essa opção, eles não estariam em um paraíso, eles estariam em uma prisão. Faz sentido? Se não existisse uma opção de erro, o homem estaria condicionado a acerto. Então, logo que eles não têm uma opção de erro, isso não é um paraíso, é uma prisão. Tudo seria uma grande farsa, né? O homem seria um fantoche. Então Deus deu essa opção para mostrar para o homem que ele de fato estava em um paraíso e não em uma prisão. O homem não estava condicionado ao acerto, porque Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Deus quer que todo homem o sirva por livre, espontânea vontade. É uma decisão. Eu posso errar, mas eu decido servir ao Senhor. Esse ambiente aqui, que nós conhecemos como Éden, tinha um outro fruto que Deus não permitiu que o homem acessasse, que é o fruto da árvore da vida. Depois que o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento, Deus o expulsou do paraíso. Coloca, por favor, Apocalipse 2:7. Olha que interessante, pastor Medina. Deus expulsou o homem do paraíso para que ele não acessasse o fruto da árvore da vida. Depois Deus colocou querubins com espadas inflamadas, protegendo o caminho da árvore da vida. Agora olha o que diz Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore que está onde? No meio do paraíso de Deus. Espera aí. Eu falei para vocês que Deus expulsou o homem do paraíso para que eles não acessassem qual árvore? Da vida. O homem comeu o fruto da árvore do conhecimento. Em Apocalipse, a mesma árvore que estava na casa de Adão está reservada no céu para nós. Era para vocês ter dado glória a Deus, hein, gente? Não vou fingir que eu não falei. Eu estou provando que a mesma árvore que está em Gênesis está em Apocalipse, no céu reservada, pastora Nádia, para nós. Aleluia. Então aqui está a prova que o jardim não é do Éden, porque o Éden na verdade nunca foi daqui. O Éden nunca foi daqui. Deus conectou um ambiente espiritual e um ambiente físico. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria todos os dias se relacionar com o homem. Como você se chama? Jonathan. Estou vendo que você está ligado entre nós dois, Jonathan. Só que Deus é espírito. E para Deus se relacionar todos os dias com o homem, Deus precisava colocar na casa do homem um pedacinho do céu. Pegou? Porque não tem como Deus se manifestar se no ambiente não existir um pedaço do céu. Então no local precisa ter um ambiente espiritual para Deus se revelar. É por isso que uma casa que não carrega um pedacinho do céu não recebe a visitação de Deus. Por isso que a sua casa precisa ter um pedacinho do céu, porque Deus tem um interesse em se revelar na sua casa. As pessoas pensam, pastor, que o culto começa aqui, mas na verdade o culto precisa começar na sua casa. É por isso, pastor Daniel, que tem muitas pessoas que vêm para a igreja e falam assim: não senti nada hoje no culto, estava um gelo o culto. Como vai sentir se você vive o dia inteiro pecando,
o dia inteiro envolvido com as coisas da terra, e você pensa que vai chegar aqui e vai resolver tudo? Então isso aqui é o reflexo do que você vive na sua casa. Então se o culto começa na sua casa, se lá tem um pedacinho do céu, quando você chega aqui, você está apenas refletindo aquilo que você já vive com Deus na sua casa. Por isso que a sua casa precisa carregar um pedacinho do céu. Então o jardim não é do Éden, é jardim no Éden. Pastor Medina, o senhor já pregou de 2? Nunca pregou? Já? Vamos pregar juntos hoje? Não, vamos rapidinho, eu não vou demorar. Tem outro microfone aí? Pega outro microfone, eu não vou demorar. Vamos lá para o princípio. Fica tranquilo, eu não vou te fazer pergunta difícil, jamais eu vou chamar. Vamos para o princípio, coloca Gênesis 1:1. Tem alguém que canta aqui, que canta muito mesmo? Foi embora, não tem mais ninguém. Foi embora, né? O Juliano. Catiele. Se vocês, não sei, aquele louvor Pai Nosso. Pastor, lê por favor Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então quer dizer que o universo e tudo que nele há não é obra do acaso. Quem criou? Deus. Fica tranquilo, não vou te fazer pergunta difícil, hein? Eu não vou fazer pergunta difícil. No princípio é o nome do livro, né? Gênesis é uma palavra que está transliterada. No original esse livro é chamado de No Princípio, que no hebraico é Bereshit. Olha que interessante, pastor Medina. No princípio criou Deus. No hebraico, Bereshit Bara Elohim. Essa expressão aqui, criou, no hebraico é bara. Essa expressão hebraica, bara, para se referir à criação, revela um poder exclusivo de Deus. Eu vou explicar para vocês de maneira muito fácil, para que todos entendam. Coloca por favor Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Lê para a gente, pastor Medina, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Peraí. Deus criou aí o homem do pó da terra, ou está escrito que Deus formou o homem do pó da terra? Ele formou. Então aqui Deus não está criando o homem, Deus está formando. Porque no hebraico, pastor, há uma grande diferença, um abismo na verdade, entre criar e formar. Por que aqui Deus não está criando Adão? Grava isso que dá para o senhor fazer uma mensagem. Porque não se cria nada a partir de uma matéria que já existe. Pegou? Qual foi a matéria que Deus usou para formar o homem? O pó da terra. Então todas as vezes, pastora Nádia, que eu uso uma matéria que já existe para fazer algo novo, eu não crio. Eu apenas formo, modelo. Por isso que aqui não está escrito que Deus criou o homem, está escrito que Deus formou, porque Deus estava usando uma matéria-prima, o barro, a argila, e a partir daquilo que já existia, Deus deu forma a Adão. Então isso é formar, eu pego o que existe e a partir daquilo dou forma a algo novo. Tudo isso aqui foi formado. Agora o criou, pastor Medina, que é o bara, é diferente de formar, porque para formar eu preciso de uma matéria. Para criar eu preciso ter capacidade para fazer o que eu quero, sem depender de nenhuma matéria. Por isso que eu disse que só Deus tem o poder de criar. Porque criar é chamar a existência aquilo que não existe. Aí o senhor está pegando. Gênesis 1:1 de novo. Põe Gênesis 1:1 novamente. Lê para nós, pastor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. Se é o princípio, existia algo além de Deus? Não. Porque é o começo de tudo. Sim. Você é muito inteligente. Muito. Então nesse princípio não existia absolutamente nada. Está entendendo por que Deus aparece criando? Porque no princípio não existia nada. E do nada Deus fez tudo. A primeira lição que eu aprendo com essa mensagem é que eu não posso desprezar o nada. Porque na matemática de Deus o nada também é um número. Pegou? O que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Se ele não pegar, a gente pula lá.
O senhor já viu no histórico do Egito algum governador lá antes de José? Na história do Egito, o senhor já encontrou algum governador lá antes de José? Não. E depois dele, já encontrou outros governadores no Egito? Não. Por que nós não encontramos, pastor Daniel, nenhum governador no Egito, nem antes e nem depois de José? Já parou para pensar nisso? No Egito, quem reina é Faraó. Não existe cargo de governador. A pergunta é essa: se lá no Egito não existia cargo de governador, o que Deus teve que criar para José se tornar governador lá? Alguém pegou. O que Deus teve que criar para José se tornar governador no Egito, se lá não existia esse cargo? Cargo. Cargo do quê? De governador. Então o senhor está dizendo que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele cria para o nome dele ser glorificado? Lê de novo um, lê de novo um. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor Wagner, Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então Deus não começou embaixo? Deus começou em cima. Uau! Por que Deus não criou primeiro a terra para depois criar os céus? Porque tudo que é criado na terra primeiro tem que nascer no céu. Se não nascer no céu primeiro, não vinga na terra. Deus não começa nada aqui. A referência para a terra é o céu. Se ele não pegar, a gente pula lá. Lembra o tabernáculo que Moisés construiu no deserto? Ok. Não era o original. Era uma réplica de um que já existia no céu. Porque Deus não começa nada aqui. Por isso que quando Jesus foi ensinar o modelo da oração do Pai Nosso, ele falou assim: quando vocês forem orar, orem assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque o céu é um modelo, é a referência. Pastor, se ele não pegar, eu não volto aqui no ano que vem. É isso aí. O senhor lembra quando Jesus falou na cruz tetelestai, que no português significa está consumado? O senhor lembra o que aconteceu no templo quando Jesus disse está consumado na cruz? Com o véu. Ele se rasgou. Como que o véu se rasgou? De cima para baixo. Hã? De cima para baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para cima? Porque a unção de Deus, o poder de Deus, ele vem de cima para baixo. Então Deus não começa nada embaixo? Não começa nada embaixo. Tudo que Deus faz começa Em cima. A salvação não é uma obra do homem para Deus. A salvação é uma obra de Deus Para o homem. para o homem. Religião é o homem tentando construir uma escada da terra para encontrar Deus no céu. Evangelho é Deus descendo do céu através da cruz para salvar o homem na terra. Você não foi salvo pelo que você fez ou pelo que você faz. Você foi salvo pelo que Ele fez. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: você não foi salvo pela terra, você foi salvo pelo céu. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino dos céus. Porque quando o homem entende que a prioridade de Deus são as coisas do alto, ele não vai precisar se preocupar com as de baixo, porque estas vos serão acrescentadas. Lê de novo um, pastor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vê se Deus criou o céu ou os céus. Os céus. Então não está no singular. Está no plural. Você é muito inteligente. Muito. Ó, então não existe um céu. Não existe mais. Paulo falou de um homem que foi levado ao Terceiro. Nós cremos em 3 céus. O primeiro é o atmosférico, esse que você enxerga a olho nu. O segundo é o astronômico, onde estão os astros, o sol, a lua e as estrelas. Pastor Medina, o terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso. No primeiro céu, qualquer companhia aérea pode te colocar. A Azul, a Latam, a Gol, a American Airlines, a KLM, a Air France, a TAP, a Delta, a Copa, qualquer companhia aérea te coloca no primeiro céu. No segundo, só a NASA conseguia colocar o homem. E recentemente um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, visitou o segundo céu. Elon Musk, que é um dos homens mais ricos da Forbes, está investindo bilhões e bilhões de dólares para possibilitar com que os ricos desta terra, daqui um tempo, visitem o segundo céu. Então, no primeiro, as companhias aéreas nos colocam. No segundo, só a NASA e os bilionários conseguem nos colocar.
Agora no terceiro, Só Deus. só tem um caminho para o homem acessar o terceiro. Salvação. É aquele que estava na cruz do meio, olhou para o ladrão ao seu lado e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não é um caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus se você crê nisso? Cadê o pessoal que canta? Cadê o pessoal? Cadê? Já era para estar em postos aqui. Cadê o Juliano, a Catiele? Cadê a banda? Vem para cá. Agora olha que interessante, pastor Medina. Coloca o versículo 3, por favor, o versículo 3. Lê para a gente o versículo 3. E disse Deus: haja luz. E o que houve? E houve luz. Peraí. O senhor já ouviu falar dessa luz, correto? Sim. A luz do mundo. Muita gente pensa que essa luz é a luz do sol. E disse Deus: haja luz, e houve O dia. E houve luz. Só que essa luz aqui não pode ser a luz do sol, porque Deus só criou o sol no quarto dia da criação. Essa que é a pergunta: se essa luz não é a luz do sol, que luz é essa que Deus disse haja? Se ele não pegar, coloca Apocalipse, por favor, 21:11. Lembra pra gente Apocalipse 21:11. E tinha a glória de Deus a sua luz, e era semelhante a uma pedra preciosíssima. Peraí, tinha a glória de Deus e a sua luz. Então o Senhor está dizendo que Deus tem luz? Tem luz. Na verdade, Ele é a própria luz. Ela é a luz. Se ele não pegar, é que tão mal. Coloca Apocalipse 22:5. Agora olha esse versículo. Vamos ver que luz era aquela. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O Senhor está dizendo que na Nova Jerusalém nós não vamos precisar de luz de lâmpada? Nem de luz de LED? Não. Nem da luz do sol? Não. Quem vai iluminar a cidade? O Reino, o Senhor, o Deus. Ele é a luz perpétua que jamais se apagará. Vamos cantar o versículo 1, pastor? Porque enquanto a gente não chega nesse terceiro céu, a gente chama ele para cá. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. O que nós buscamos, Catinha? Teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Pastora Nádia, olha a referência. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu pediu para alguém levantar? Pastor Medina, o senhor pediu para alguém levantar? E por que eles levantaram? Porque o terceiro céu desceu nesse momento. é o reino. De quem é o reino?
de Deus manifestar a luz, a terra não sabia que estava vivendo em trevas, porque ela não sabia o que era a luz. Vocês não pegaram. Eu vou repetir. Pastor Daniel, no versículo 3, Deus manifesta a luz. Só que antes disso, pastor Daniel, a terra não sabia que estava em trevas, porque ela não tinha referência de luz. Tem muita gente, pastor Daniel, que vive em trevas porque não conhece a luz. Uau! Dá para fazer uma mensagem aqui? Muito. Você faz essa? Faço. Coloca o versículo 11 agora. Ô, Catiele, olha que loucura. Lê o versículo 11. Eu sou a Catiele. E disse Deus: produz a terra erva verde. Peraí. Com quem Deus está falando? A terra. O que Deus está mandando a terra fazer? Produzir erva verde. A relva, as árvores frutíferas. Deus falou, haja plantas, ou Deus mandou a terra produzir? Mandou a terra produzir. Por que Deus não falou, haja plantas? Já parou para pensar nisso? Porque tudo aquilo que estava na terra já estava preparado para ser produzido. Deus já tinha colocado todos os nutrientes e tudo que a terra precisava. Inteligente. Repete. Você foi onde eu precisava. Repete mais uma vez. Por que Deus não falou, haja plantas? Porque ele já tinha formado a terra, e na terra tinha todos os minerais, os nutrientes, estava tudo pronto. Ele só precisava dizer produza, porque só pode nascer daquilo que foi produzido por Deus. Eu vou traduzir, porque tem gente que ainda não pegou. Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele já deu capacidade para a terra produzir. Tem gente que não pegou, vou repetir de novo. Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele já deu capacidade para a terra produzir. Pastor Medina, o senhor acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não fosse capaz? Não. Porque Deus nunca vai te dar uma ordem que você não seja capaz para executar. Quem criou a terra? E só nasce aquilo que foi produzido no ambiente. O ambiente, o habitat, deixa com que as coisas produzam da sua forma natural. Quem criou a terra? Deus. Quem criou a terra? Deus. Então o senhor está dizendo que quando Deus criou a terra, Deus potencializou ela para produzir? Em tudo. Nem ela sabia o que ela carregava. Não. Mas chegou a hora de Deus ativar ela para ela cumprir o propósito. Basta uma ordem. Tem gente aqui que não está entendendo porque veio. Tem gente que pegou. Mas essa é uma noite profética de ativação. Deus vai ativar você para acessar uma nova estação. Se você crê em palavra rema, bata na mão de quem está do seu lado e fala para ela ou para ele: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus está te ativando para produzir coisas novas. Se o diabo achou que você ia ficar parado, o diabo se enganou. Se o diabo achou que você ia ficar paralisada, o diabo se enganou. Deus te trouxe hoje aqui na AME para lhe dizer: eu estou te ativando para você produzir o que você nunca produziu. Aleluia, aleluia. Terra que Deus está mandando produzir, no versículo 11, é a mesma que estava sem forma e vazia. No versículo 2. Vocês não entenderam? No versículo 2, a terra aparece sem forma e vazia. E no 11, Deus diz: terra, produza, cria, nasce, expande. Era Deus dizendo: terra, por um momento você esteve sem forma e vazia. Mas um momento não define seu destino. Aleluia. Tem
Tem gente aqui que está no momento do verso 2. Põe o verso 2. Catiele, tem gente que está assim, ó, sem forma e vazio. Uau. Tem gente que está olhando para as áreas da vida e não está encontrando forma nenhuma. Família sem forma, ministério sem forma, vida profissional sem forma, vida financeira sem forma. E aí o diabo quer que você acredite que a sua vida vai se resumir nessa fase informe. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: já está dentro de você tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Aleluia. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: pare de procurar fora as respostas que Deus já colocou dentro de você. Pastor Wagner, se a terra respondesse para Deus: eu estou sem forma, eu estou vazia, ela ia conseguir produzir o que Deus estava mandando ela produzir? Não. Porque quem olha muito para o que falta Não acredita no seu potencial e naquilo que pode produzir. Quem vive olhando, Catiele, para o que falta não consegue perceber o que já tem. É por isso que tem muita gente que não está conseguindo efetividade no propósito, porque estão canalizando muita atenção no que falta. E Deus te trouxe hoje aqui para você parar de olhar para o que falta, porque enquanto você ficar dando atenção para o que falta, você não consegue celebrar Deus pelo que você já tem. Eu vou repetir mais uma vez: enquanto você ficar olhando para o dinheiro que falta, para o contato que falta, para o carro que falta, para o recurso que falta, para a oportunidade que falta, você não vai conseguir celebrar pelo que você já tem. E essa é a armadilha que o diabo coloca no teu caminho. O diabo sempre vai te apresentar falta, para você não perceber que você já tem o suficiente para você cumprir o seu propósito. Se você pode falar para quem está do seu lado: esquece o que falta. Eu quero que você reflita, Catiele. Deus colocou o homem no paraíso e falou: coma de tudo livremente. De toda árvore você pode comer livremente, exceto uma. Mas Deus falou: o paraíso é todo seu. Aparece a serpente e diz assim: ainda falta uma árvore. Vocês conseguiram pegar? Eu vou falar, porque tem gente que não pegou. É Deus falando, pastor. Adão, o paraíso é todo seu, o jardim é todo seu. Aí aparece a serpente e diz: ainda falta uma árvore. E o homem trocou o paraíso por uma árvore que faltava. Porque toda vez que o diabo quer te parar, o diabo vai te apresentar uma falta. Sempre que o diabo for te tirar do teu propósito, ele vai te apresentar uma falta. Quem criou a necessidade não foi Deus. Alguém já pegou? Quem criou a necessidade foi a serpente. Porque o reino de Deus não trabalha com necessidade. O reino de Deus é rico, pleno, completo, próspero. Olha como necessidade não combina com o reino de Deus. Até na hora da oferta, Paulo disse: quando vocês forem ofertar, não façam isso com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus não trabalha com necessidade. Vocês não estão pegando, gente? A necessidade de Joquebede era salvar um filho. O propósito de Deus era salvar uma nação.
A necessidade de Ana era ter um filho, o propósito de Deus era ter um profeta. Deus não investe em necessidade. É por isso que tem muito pregador batendo a cabeça por aí. É por isso que tem muito pastor batendo a cabeça por aí. É por isso que tem muito cantor batendo a cabeça por aí. Porque se movem por necessidade. Eu tenho que pregar para pagar uma conta. Eu tenho que dirigir uma igreja para conseguir um carro. Eu tenho que cantar para comprar uma casa. Quem se move por necessidade nunca vai descobrir o que Deus de fato tem. Por isso que Deus está te convidando hoje aqui para sair do campo da necessidade e começar a viver por um propósito. Fala mais uma vez para quem está do seu lado: esquece o que falta. O homem perdeu o paraíso por causa de uma árvore que faltava. Trocou tudo por um nada desconhecido. Eu vou fazer uma conexão aqui. O que Deus está nos ensinando? Que tudo que nós não reconhecemos, nós perdemos. E se você ficar olhando para o que falta, você não vai reconhecer o que você tem, você vai acabar perdendo o que você tem. Porque tudo que você não reconhece, você perde. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos com fome. Jesus perguntou o que faltava. Ele queria saber o quê? O que tinha. Aí aparece 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: ainda é pouco? Não. Ainda falta? Não. Sabe o que ele fez? Multiplicou. Multiplicou. Antes de multiplicar, ele pegou os pães, levantou e disse: Pai, graças eu te dou. Já pegaram aqui? Tudo que você não reconhece, você perde. Mas quando você agradece, você desfruta da unção da multiplicação. Jesus levantou e disse: Pai, graças eu te dou. Porque quando você aprende a ser grato por aquilo que está na sua mão, Deus traz o que está faltando através da unção da multiplicação. Fala para quem está do seu lado: quem não reconhece perde, mas quem agradece multiplica. A viúva estava com medo. O marido morreu e deixou a dívida. Os credores vieram para levar os seus filhos para trabalharem como escravos. Ela foi até o profeta Eliseu e falou: profeta, salva a minha família. Vocês lembram o que Eliseu fez? Não perguntou qual é o tamanho da dívida. Não perguntou quanto faltava para pagar a dívida. Eliseu olhou para a viúva e a única pergunta que ele fez: o que tens em casa? Era Eliseu falando: eu não quero saber o que está faltando, eu só quero que você me declare o que você tem na sua casa, porque o que você precisa para viver o que Deus tem já está com você. Aleluia. O que você chama de pouco, o céu está chamando de começo. Tem gente que está pegando aqui, eu vou repetir mais uma vez: o que você chama de insuficiente, de insignificante, o céu está chamando de começo. Então pare de supervalorizar aquilo que falta e comece a celebrar a Deus por aquilo que você tem. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastor, Deus falou haja plantas ou mandou a terra produzir? Produzir. O Senhor disse que Deus não falou haja porque a terra já tinha nutrientes e minerais. A única coisa que a terra precisava para descobrir o que ela tinha era de uma palavra. Só uma palavra. Qual é a diferença da terra do versículo 2 para a terra do versículo 11? É que no 11 ela tem uma palavra. Pegou? Peguei. Eles não estão pegando, não. Temer porque se eu estou
com a terra quando veio o dilúvio? Encheu de água. E o dilúvio fez o que com tudo? Terminou com tudo. Confio na sua inteligência. Dá para a senhora fazer uma mensagem. O dilúvio fez o quê? Acabou com tudo. Mas o dilúvio conseguiu tirar da terra a capacidade de produzir? Não. Espera aí, então você está dizendo que o dilúvio tirou o que estava no superficial, mas não conseguiu tirar o que estava no profundo? Depois do dilúvio, a terra produziu outra vez. Porque dilúvios pode arrancar o que está no superficial, mas não existe nenhum dilúvio capaz de tirar o que Deus colocou no profundo. Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que o diabo sabe que depois desse dilúvio que você está passando, você vai se reerguer, você vai produzir outra vez. Você pode profetizar isso para quem está do seu lado? Fala: descansa, você vai produzir depois do dilúvio. Descansa, você vai produzir depois do dilúvio. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Tem gente aqui que está passando por alguns dilúvios, que está com medo de recomeçar, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não existe dilúvio capaz de tirar de você a capacidade que eu te dei para produzir. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Aonde? No teu esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual é o nome dele? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. E vejo, vivo do que creio. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. Tempestade e o vento forte não Interessante, eu acabei de pensar uma coisa, pai. Eu acabei de refletir numa coisa aqui. Gente, senta, gente. Qual foi a matéria que Deus usou para fazer o homem? Pó do quê? Por que Deus não usou o pó do ouro, o pó da prata ou o pó do bronze? Se você pegar, pedezinho, se você pegar, vamos lá, quero que vocês raciocinem comigo. Se você pegar esses 4 elementos, terra, ouro, prata e bronze, você prefere qual? Seja sincero. O ouro. Quanto vale um pote de ouro? Um pote de prata, um pote de bronze? Agora, desses 4 elementos, qual foi o elemento que Deus usou para fazer o homem? Sabe por que Deus não usou
o ouro, nem a prata, nem o bronze? Porque nenhum desses elementos tem poder de produção. Quando Deus foi fazer Adão, Deus usou o pó da terra. Por quê? Porque quando Deus criou a terra, Deus já, isso aí o pastor Medina que disse, Deus já colocou todos os nutrientes e minerais, vou usar a tua expressão, todos os recursos necessários Deus colocou na terra para produzir. Então quando Deus usou o pó da terra para fazer Adão, Emanuel, Deus estava dando uma mensagem para o homem: eu estou te formando para você ser um ser produtivo. Deus não te formou para você ser um parasita. Deus te formou com capacidade, com potencial. Glória a Deus. Se você soubesse o que existe dentro de você, meu irmão, teu problema é que você é um Gideão, que está olhando para o que falta. Sou da família mais pobre, sou o menor, e o anjo não falou, eu vou te dar mais força. O anjo desceu só para falar: Gideão, você não tem noção da força que você tem. Por isso eu não vou te falar que Deus vai te dar mais força. A mensagem é: vai nessa tua força. Você pode falar para quem está do seu lado: vai nessa tua força. Agora coloca para mim, por favor, Gênesis 2:18, nós vamos acabar. Era aqui que eu queria chegar, pastor. Olha isso, que tremendo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Adão não falou que estava só. Você não vai encontrar Adão falando no paraíso: Deus, eu estou sozinho, estou carente. Porque a comunhão no paraíso era plena, não existia lacuna no homem. Pastor Daniel, aqui dá para fazer um livro. Deus não deu a mulher para o homem porque o homem estava carente. Não existia carência no homem, não existia lacuna, não existia vazio, porque a comunhão do homem com Deus era plena, total. Então Deus não colocou a mulher do lado de Adão para a mulher completar o homem. Deus colocou a mulher ao lado do homem para transbordá-lo, mas o homem já era completo. Então se você está procurando se relacionar por causa de carência, resolve a sua vida primeiro, senão você vai estragar a vida dos outros. Adão nunca falou: estou sozinho. Foi Deus que falou: não é bom que o homem esteja. Na verdade, nem Adão sabia que estava sozinho. Olha que interessante. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Agora põe o próximo versículo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem da terra, ou havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes... Gente, o que isso tem a ver com o que Deus tinha falado? Porque em um versículo Deus fala assim: pastor, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher para ele. No outro versículo, ao invés de Deus fazer a mulher, Deus levou Adão para ver os bichos. O que isso tem a ver, gente, com o que Deus tinha falado? Olha, isso aqui não tem no Google, pastor. Isso aqui é pérola, ó. Deus levou Adão para dar nome aos animais. Agora olha isso, gente. Põe o próximo verso. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Pega isso daqui. Adão não sabia que estava sozinho. Ele nunca falou: Deus, eu estou sozinho. Só que quando Deus levou ele para colocar nome nos animais, Adão percebeu que o leão tinha leoa. Ele percebeu que cada animal tinha o seu par.
Ele visualiza isso e fala: opa, eu não tenho. Aí nasce o desejo. Por que está escrito que não se achava uma ajudadora idônea? Porque Adão procurou. Ele olhou para a anta e falou: não combina comigo. É sério, está aqui, ó. Como que ele percebeu que não se achava uma ajudadora idônea? Porque ele olhou para os animais, olhou para a vaca, para a égua e falou: cara, não combina comigo. Olha que interessante. Deus nunca vai te dar aquilo que você não deseja. E muitas vezes, para nascer o desejo, Deus vai permitir você visualizar. Então, sempre que Deus quer te dar algo, sempre que Deus quer te levar para uma nova estação, Deus primeiro vai permitir que você visualize. Pegou, pastor? Tem muita gente que não consegue alcançar o que Deus tem porque não visualiza. Aí não deseja. Aí não tem vontade de chegar em lugar nenhum na vida. Olha o que Deus está fazendo aqui, levando o homem para ver. E através, a janela da alma são os olhos. Aqui nasce o desejo. E quando Adão, olha isso, quando Adão reconhece que a vaca não combinava com ele, que a égua não combinava com ele, que a anta não combinava com ele, Deus olhou e falou: agora ele está pronto para receber o que merece. Porque enquanto você aceitar qualquer anta que aparece na tua vida, qualquer burro que aparece na tua vida, qualquer cavalo que aparece no teu caminho, é um sinal que você não reconhece o que você merece. Enquanto você não reconhecer o que você merece, você vai aceitar qualquer coisa. Adão reconheceu que os animais não combinavam com ele. Deus olhou e disse: agora ele está pronto para receber o que eu tenho. Põe o próximo versículo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, e este adormeceu e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Põe o próximo verso. E da costela o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: quem está falando? Quem está falando? Esta é agora. Olha como ele não aceitou menos do que ele merecia. Aí quando ele vê Eva, ele fala: essa agora sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Está a prova que ele procurou e não achou. E quando ele viu Eva, ele falou: opa, agora isso é o que eu mereço. Fala para quem está do seu lado: para de aceitar tudo que aparece no teu caminho. Olha aqui, talvez você não está vivendo o que Deus tem para você, porque você está aceitando tudo que aparece no teu caminho. Aí aparece um monte de tranqueira e você abraça como bênção. Mas eu creio que essa noite está sendo uma noite onde Deus está abrindo os seus olhos para você visualizar o horizonte extraordinário que Ele tem para você. Você pode aplaudir ao Senhor se você acredita nisso? Que noite maravilhosa. Eu estou sentindo muita presença de Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês muito, muito maravilhosa. Coloca para mim, por favor, Lucas 5:8, se não me falha a memória. Coloca o versículo 11, por favor. Vamos voltar, volta para o 10, o 9, o 8, o 6, aí, fechou. Pastor, Pedro aqui não era discípulo, ele era pescador. Pedro era o quê? Pescador. Estava lá na beira da praia, lavando as redes, porque ele tinha vindo de uma pesca frustrante. Eu já ouvi gente pregando assim: ele estava lavando a rede porque estava desistindo.
Mas existe uma outra interpretação. Ele estava lavando a rede para pescar no outro dia, porque não tem como pescar com a rede suja. Mas enfim, esse dia foi péssimo para o business de Pedro. Jesus chegou, entrou no barco de Pedro e falou: Pedro, afasta um pouco o seu barco da terra. E aí Pedro afastou o barco da terra e Jesus começou a pregar. Eu vou mostrar para vocês. Coloca o versículo, por favor. 3. Olha: e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, fez o quê? Ensinava do barco a multidão. Jesus não entrou no barco de Pedro para fazer pesca nenhuma. Ele não falou: Pedro, quer fazer uma pesca maravilhosa hoje? Ele entrou no barco de Pedro para anunciar o reino de Deus. O barco de Pedro, pastor Medina, virou uma plataforma para o reino de Deus ser anunciado. Virou um púlpito, literalmente um púlpito. Pedro não emprestou o barco para fazer pesca. Pedro não sabia o que ia viver. Pedro emprestou o barco para Jesus pregar. Isso que é o mais lindo dessa história. Depois que Jesus ensinou a multidão, ele falou para Pedro: vamos para o alto mar e lança agora a rede. E aí Pedro falou: não pescamos a noite toda nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar. E lançou. Versículo 5: porque o Senhor está falando, eu vou lançar. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Pastor, olha o versículo 6 agora. Vocês podem ler comigo esse versículo? E fazendo assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Peixe você colhe ou você pesca? A epígrafe, já pegaram. A epígrafe desse texto, desse milagre, fala pesca maravilhosa. Só que o interessante, não está escrito que Pedro pescou. E fazendo assim, mas peixe você pesca ou você colhe? Pesca. Mas sabe por que aqui eles estão colhendo? Porque o barco foi a semente. Eu enxergo o barco de Pedro como uma semente, porque ele não emprestou o barco para pescar, ele emprestou o barco para Jesus anunciar o reino de Deus. É uma semente. Toda vez que você disponibiliza o seu recurso para o reino de Deus ser anunciado entre os homens, se prepare para viver experiências que ninguém nunca viveu. É Pedro colhendo aonde todo mundo pescava. Vocês conseguiram pegar? E eram tantos peixes, que as redes estavam se rompendo, e Pedro teve que fazer sinal para os companheiros, e a Bíblia diz que os 2 barcos ficaram cheios de peixe, ao ponto de quase e a pique. Os 2 barcos quase afundaram pelo número de peixes. Se Pedro tentasse levar tudo, coloca o versículo 7, por favor. Se Pedro tentasse levar tudo no barco dele, ele iria conseguir? Confio na inteligência de vocês. Se os 2 quase afundaram por causa dos peixes, se Pedro tentasse levar tudo sozinho, o que ia acontecer com o barco dele? Porque existem níveis que Deus te coloca que não é para você viver sozinho. O pior erro de um homem é querer viver sozinho o nível que Deus proporcionou para ele compartilhar. Tem muita gente que afunda porque está querendo viver sozinho um nível que Jesus proporcionou para ser compartilhado. Por isso que Salomão disse que tem a alma generosa prosperará, mas aquele que retém o que é para dar cairá na pobreza. Traduzindo, vai afundar. Eu conheço muita gente que Deus abençoou, que Deus encheu as redes de peixes, e você consegue entender o que Deus está fazendo na vida do fulano, do ciclano, não é comum. É um nível para ser compartilhado, mas tem muita gente que quer reter, quer viver sozinho, e aí começam a afundar. O mais interessante dessa história é que no final de tudo, Pedro abandonou o barco, as redes e os peixes.
Não, vocês não ouviram. Pedro abandonou o barco, que era o business dele, a empresa dele, abandonou as redes e os peixes. Sabe o que ele disse? Se eu vivi isso em uma tarde com ele, imagine o que eu não vou viver andando com ele todos os dias. É tão bom você viver esse tipo de milagre. Eu estava no shopping, pastor Nel, 3 jovens me pediram para assistir um filme no cinema. Jovens não, crianças. Tio, compra um ingresso para a gente no cinema. Eu falei, vocês já comeram? Eles falaram, não, a gente só quer assistir o filme. Aí eles ganharam meu coração. Fui no McDonald's, comprei os lanches, comprei pipoca no cinema, os ingressos, assinei o termo. Só que antes de entrar na sala de cinema, eu senti de comprar um tênis para cada um. Eu entrei na loja, eu falei, ó, cada um vai escolher um tênis. Eles escolheram os mais caros da loja. Os meninos eram treinados pela Al-Qaeda. Eu tentando convencer para pegar o mais barato, mas não pegaram os mais caros. Enfim, passou pouco tempo, ninguém sabia disso. Fui para o Rio de Janeiro, um amigo me procurou com um presente. Chuta qual era o presente? Um tênis. Última coisa que eu precisava ganhar era um tênis. Ele falou assim para mim, pastor Daniel, pastor Raik, eu paguei 84 mil reais. E é um presente para você. Quando ele falou o valor do tênis, é um tênis de colecionador, é uma collab da Dior com a Jordan. Eu falei, quanto você pagou? Ele falou, 84 mil reais. Aí eu sorri. Ele pensou que era para do tênis, porque eu fui rápido, na hora eu já pensei, vou vender esse tênis. 84 mil. Estou confessando aqui para vocês, o que nem ele sabe. Eu sorri. E aí, resumindo, jogadores de futebol, amigos meus que colecionam esses tipos de tênis, começaram a mandar oferta. Raik, só falta esse para minha coleção. Pago 60 mil, outro pago 50. Eu falei, calma gente, acabei de ganhar. Resumindo, chuta quanto eu consegui vender o tênis, quanto eu consegui de dinheiro no tênis. Eu recebi proposta de 50, 60, eu falei, calma. Quanto, alguém pode chutar quanto eu consegui? 200 mil? Quanto? 200 mil. Vou resumir. Não consegui nada. Mas não porque eu não tive oportunidade. Foi porque eu estava com outro amigo e eu senti, esse tênis não é para mim. É para ser compartilhado. Dei de presente sem nunca ter usado. Aí alguém ouve isso e fala, aí que você é muito burro. Era melhor ter vendido por 60 mil, você deu. O que é 60 mil reais, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, comparado ao que Deus quer que eu viva? Então, às vezes, a nossa mediocridade, porque eu chamo o egoísmo de mediocridade, às vezes a nossa mediocridade nos impede de viver coisas extraordinárias. Ó, eu semeei um tênis, de quanto? 84 mil. Passou pouco tempo, vou resumir para vocês. Eu tinha um carro, Deus fez virar uma semente, o carro, e resumindo para vocês, um carro de quase 800 mil reais, virou uma semente, investi no reino de Deus. Daqui a pouco, vem um amigo do tênis e fala assim, esse carro não é meu. É seu. Eu falei, quanto que eu vou ter que te pagar de volta? Nada. Então, se eu fosse dar testemunhos aqui, testemunhos, você fala, meu Deus, pastor, como eu vivi tudo isso? É porque você não pode ser medíocre. Tem hora que eu estou no monte, no avião, pastor, e Deus coloca no meu coração, semeia tantos mil na vida do pastor tal, na vida do fulano de tal. E sabe, esse tipo de fé, gente, esse tipo de fé, eu moro em São Paulo, em Florianópolis, a minha igreja é em Florianópolis, e eu tenho autoridade para falar isso para vocês. Tem empresários na nossa igreja que ofertam 5 milhões de reais em um culto. A nossa igreja que nós construímos em Chapecó, o total da obra deu 40 milhões de reais. Mas pastor, tem gente que oferta 10 milhões de reais? Sim.
5 milhões? Sim, porque são pessoas que entendem. Deus encheu a minha rede para eu compartilhar. Então, quem não, de coração, se você está esperando grandes coisas de Deus, se você se prendeu a coisas pequenas, não espere que você vai chegar a viver, contar testemunhos extraordinários. Você precisa ser desprendido. Você precisa se mover. É Jacó falando: Deus, se o Senhor me der pão para comer, segurança, paz, eu faço um voto. Vou te dar o dízimo de tudo que eu conseguir. Sabe o que é voto? É você dar para Deus aquilo que você não tem. Isso é voto. É Ana falando: Deus, eu não tenho filho, mas se o Senhor me der, eu te dou. Isso é voto, é você se mover por fé, dar para Deus aquilo que você não tem. O que você perde em dar para Deus aquilo que você não tem? Então é você se mover por fé. E tem muita gente que não vive milagres extraordinários porque não se movem por fé. Eu tenho uma unção de Deus sobre a minha vida, e eu quero liberar uma palavra. Eu sei que não vai acontecer na vida de todos, mas quem tem uma frequência mais elevada vai viver isso. O teu salário de hoje pode se tornar o seu dízimo de amanhã. O teu salário de hoje pode ser as ofertas que você vai fazer na vida das pessoas amanhã. Você tem fé para isso? Fala para quem está do seu lado: Deus nunca vai te dar. Não, fala com mais autoridade. Deus nunca vai te dar aquilo que você critica. Se você é um tipo de cristão que vive criticando prosperidade, não reclame quando você viveu uma vida minguada, conta-gota. Deus nunca vai te dar o que você critica. E normalmente quem critica, na maioria das vezes quem critica, é porque não tem condição de ter. E aí a válvula de escape para fingir uma falsa humildade é criticar. Tem muita gente que critica: nossa, a mulherada que gosta disso, né? Bolsa de grife, Prada, Hermes, por aí vai. Pagar 20 mil, 50 mil numa bolsa? Normalmente quem critica é porque não tem dinheiro para comprar. Porque se tivesse, compraria. Pagar R$1 milhão num carro, normalmente quem fala isso é porque não tem, porque senão compraria. Porque chega uma hora que você entende que o dinheiro não é o fim. Dinheiro é apenas um meio. É um meio para você abençoar as pessoas, para você realizar desejos pessoais, para você investir no reino de Deus. Então você não pode viver a sua vida colocando o dinheiro como fim de tudo. Sabe, o pastor Medina me passou algumas demandas aqui da missão. E um dia Deus me falou, pastor Medina, que ele estava colocando ouro em pó na minha mão. Eu não falo isso em qualquer lugar. Raramente eu ministro ofertas em outras igrejas, raramente. Só que eu sei a seriedade desse trabalho. E o ouro, se você olhar, não tem ouro na minha mão, mas no mundo espiritual, o ouro representa a glória de Deus e riquezas. E Deus usou uma pessoa para falar comigo que iria transferir o que Ele colocou na minha mão.